Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 31 de agosto, encerramento do mês. Tivemos aí no encerramento do mês a OHLB3 batendo no objetivo da nossa compra executada aí no pregão do dia 23/8, a ação superou os R$19, compra em 19,01, stop em 18,24, objetivo em 19,78, ela bateu exatamente hoje nos R$19,78, então atingiu o objetivo da nossa compra. Olhando agora para outro ativo, que chegou aí também no objetivo da operação, foi a Qual3, que o AL3, a gente recomendou a entrada após o pregão do dia 27/8, a entrada a superar os 19,28, entrada em 19,29, foi executada no dia 28/8, e ela, com principalmente uma ajuda forte no leilão de fechamento, uma subida muito forte no leilão de fechamento, a última hora subiu 2,26%, a ação chegou ao objetivo da nossa compra em R$19,93. Então o objetivo também alcançado nesse papel. Operação realizada também com sucessos, tem como suporte aqui imediato os R$18,90, 19,10 a 18,90, depois agora a resistência que ela tem pela frente, acima até do nosso preço, o objetivo da nossa compra está na faixa dos R$20 a 20,10 e mais acima a máxima em R$20,50. Tivemos hoje a CSMG3 acionando o nosso stop. Ao contrário dessas duas operações que foram positivas, a CSMG3 teve uma volatilidade mais forte no pregão e foi lá, oscilou lá em 40, teve um negócio em 47,79, então acionou o stop da nossa compra. A compra realizada aqui ao superar essa resistência que ela tinha, comprado em 51,20, chegou a buscar 53,10, mas depois só perdeu força e atingiu o stop da nossa compra. Então o stop é acionado na CSMG3. Alguns ativos de destaque no pregão de hoje: CROT11. CROT11 terminou o pregão com alta de 2,79%, gerando um bom candle de alta, volume acima da média, fechamento acima dos R$ 32,79, mas é um tipo de entrada que a gente ainda não vai fazer devido a ter um movimento mais prolongado aqui de alta. A correção no preço e no tempo não atendeu os critérios nossos de entrada, então é o tipo de operação que ela pode até evoluir mais, mas a gente não entraria através aqui de um gráfico diário, teria que avaliar alguma possibilidade até de entrada no G60, se ela ficar congestionada aqui, se sustentando acima dos 32,79, ele algum pregão aí, um ou dois pregões aí andando de lado, para depois superar a máxima que ela atingiu aqui de R$ 33,20. Mas enfim, é uma sinalização positiva, com topos e fundos ascendentes, mas é uma ação que já vem com a tendência de alta um pouco prolongada ali no gráfico semanal, um afastamento um pouco grande aqui dessas duas médias, as médias do gráfico de maior periodicidade. Logo a gente ficaria de fora dessa operação. Além disso, tem agora algumas ações com sinais ruins no fechamento, principalmente da semana. A ALL3 montou topo ao testar uma região lá de média móvel de 13 períodos do gráfico mensal, que é a média móvel de maior periodicidade aqui no gráfico semanal de 57 períodos, média móvel exponencial. Montou um topo, esse topo é descendente, um forte sinal de baixa, já temos aqui um movimento de baixa, então é um ativo que vai apontando de novo para uma busca ali no médio prazo da região dos R$8, por volta de R$8. Antes tem um suporte ali intermediário em torno de R$ 8,50. A gente pode ver esse suporte aqui na faixa no gráfico diário, mais fácil de visualizar aqui no gráfico diário, 8,50. Então por enquanto aponta para essa região. Se ela vier aqui direto, abre até a possibilidade de uma compra de repique de alta contra essa tendência de baixa atual do papel, sendo um pouco mais agressivo aí no curtíssimo prazo, porque curto e médio prazo não vejo um cenário adequado para a compra desse ativo. BRKM5, mesmo formato, foi lá bater num ponto muito importante de resistência, R$16, 15,60 até a região dos R$16, perdeu força, gerou um engolfo de baixa aqui no gráfico semanal, e aí fecha abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então a ação gerou uma sinalização negativa. Se a gente pega o gráfico mensal dela, olha o que aconteceu já aqui anteriormente. A ação caiu, tentou subir, bateu na média ali e caiu. De novo, tenta subir, bate na média móvel exponencial, chega no nível de resistência aqui
que era na região dos R$15 até a região dos R$16, bate lá, entra a pressão vendedora, gera engolfo de baixa no gráfico semanal e também agora a formação de um topo. Então voltou a ficar de forma negativa. Um cenário gráfico desse ativo pode trazer algum repique de alta aí no curtíssimo, a curto prazo desse atual movimento de queda dela. Suporte imediato que ela está testando é esse suporte aqui do gap de alta em R$12,67. Pode trazer um repique de alta ali para buscar a média móvel de 3 períodos, mas o cenário gráfico para curto prazo já não ficou muito interessante na BRKM5, baseado nesse sinal negativo do semanal. Aí tivemos outros papéis, TBLE3. TBLE3 é um ativo que vem com a tendência mais prolongada, um afastamento, assim como tem a CCRO3 também que está subindo ali, não gerou sinal de baixa, mas até subiu no pregão de hoje. Mas a gente foi até questionado dentro do Investmania, mas a CCRO3 é um ativo que a gente não entraria comprando devido a essa questão desse afastamento aqui dessas duas médias. Não é algo que costuma acontecer com frequência aqui nesse ativo, um afastamento grande entre as duas médias. A ação fechou a semana com queda de 5,7%, batendo ali no suporte dos R$ 33,75, fechando em cima desse patamar, mas é o menor fechamento de toda essa congestão, abrindo a possibilidade de ter uma correção maior no preço. Ela já vinha fazendo uma correção ali no tempo, devido a justamente esse afastamento. Quando há um afastamento maior, ou a gente tem uma correção, a chance maior de ter uma correção no tempo, um movimento lateral, ou ter uma correção no preço, uma correção mais acentuada, que aliviaria uma tendência de alta de longo prazo. Se a gente pega o gráfico mensal, a gente tem o último movimento de alta dela. Se a gente fosse falar numa região ali de recuo mais interessante, seria mais abaixo dos R$30, junto ali dos 29, 24, até um pouco mais abaixo, para se fazer algum tipo de entrada de médio e longo prazo nesse ativo novamente. Então ela teria que corrigir bem para fazer esse tipo de entrada, pensando no prazo maior, a TBLE3. Ou ficar muito tempo congestionada para voltar a ficar interessante para compra aí de prazo maior. A outra é nesse formato aí parecido, o GPA3. A gente já tinha até falado dessa ação que montou um martelo na semana passada, mas é uma ação que vinha com a tendência mais prolongada de alta, a gente ficaria de fora. É a mesma situação, as médias, um afastamento das médias grande. Então o ativo já tinha um afastamento grande, ainda conseguiu gerar mais um movimento de alta. Então agora o mais provável nesse papel que seria um movimento lateral. O mês fechou muito mal, 9,15%, formando um topo lá em cima depois de um longo movimento de alta. Enfim, é um ativo que aponta ali para uma busca de suportes mais baixos, como o número redondo dos R$40 e a média móvel exponencial na baixa dos 38,20. Se a gente pega apenas esse movimento aqui, esse último movimento mais forte de alta, pensar em compra ali no prazo maior seria na faixa dos R$35. Vamos ver se ela vai conseguir voltar isso aí no médio e longo prazo para essa faixa de preço. Mas enfim, não seria um ativo que eu focaria mais no médio e longo prazo nesse momento, devido a esses comentários que eu acabei de mencionar. A ação no gráfico diário está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, gerou um candle forte de queda de 2,03%, dando indício de perda desses 43,15 e continuidade do movimento de baixa dela. Depois de 43,15 tem um suporte em R$42,32 e o mais importante vai ficar já para o número redondo dos R$40. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Tenham todos um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.